Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse nosso último webinar do semestre, acho que eu poderia já dizer assim. A gente está muito feliz de ter todo mundo aqui, especialmente as nossas super convidadas do dia. Hoje o nosso assunto é gestão de impacto. Nós temos organizado uma série de encontros ao longo nesse último semestre, então hoje é um momento super importante, porque eu acho que esse é um tema que muitas organizações de apoio a empreendimentos de impacto sempre demandam, e eu acho que é um assunto que nós estamos sempre tem muito o que aprender e muito o que compartilhar. Eu sou a Vivian, eu sou coordenadora do Programa de Incubação e Aceleração de Impacto, né, que é uma das iniciativas focada no apoio a organizações de apoio a empreendimentos de impacto. Eu estou aqui com a Fernanda dá um oizinho, a Fernanda é gestora executiva do ICE e ela co-coordena esse programa comigo, com a Juliana, que é a nossa consultora e que tem dado um super apoio na organização desses webinários, e com a Bianca, que é a nossa estagiária, e que dá um super suporte também para tudo que a gente precisa na realização desses eventos virtuais. Eu gostaria de agradecer especialmente ao British Council por essa parceria que tem dado condições para a gente organizar esses encontros. O British Council tem sido nosso parceiro em algumas iniciativas, e essa é uma delas, e o nosso objetivo de trazer algumas experiências internacionais vem a partir também dessa parceria e dessa contribuição que o British Council tem dado ao ecossistema, no sentido de promover intercâmbios de experiências internacionais, experiências britânicas, e experiências também aqui no Brasil. Bom, temos aqui na sala um grupo bastante diverso de organizações, temos aqui organizações que fazem parte do nosso curso online, como Apoiar Negócio de Impacto, que já está também seguindo aí para as últimas semanas do ano. Nós temos aqui organizações de apoio a empreendimento de impacto que já passaram pelos programas do ICE, temos aqui professores da academia, acho que temos um grupo aqui bastante diverso, e outros convidados, porque nós fizemos esses eventos, esses encontros abertos, nós temos feito uma série de divulgação nas nossas redes sociais, então é sempre um prazer estar aqui com todos os que estão interessados neste tema. Bom, a nossa agenda hoje ela tem em torno de 1 hora de duração. Nós vamos ter uma breve apresentação das nossas convidadas, que eu já vou apresentar para vocês, e no final nós vamos ter em torno de uns 15, 20 minutos para perguntas. O chat está aberto, lá vai ser o local onde nós vamos receber as perguntas, então fiquem à vontade de ir mandando as perguntas por lá ao longo da apresentação, e a Juliana está apoiando a gente a organizar todas essas perguntas e a gente poder fazer uma boa rodada de perguntas no final. Então, não precisa deixar tudo para o final, pode ir colocando as perguntas lá que a nossa equipe vai organizando. E aquilo que eventualmente a gente não conseguir responder, depois a gente conta com as nossas convidadas para a gente conseguir responder todas as perguntas. Mas a gente sempre tem conseguido trazer aqui uma boa parte das discussões propostas por vocês. Bom, falando sobre as nossas convidadas do dia, hoje nós temos a Cecília Peçanha, que é gerente de estratégia para impacto na Cofra, que é um family office holandês. Antes da atuação na Cofra, a Cecília trabalhava no IMP, que é uma rede que tem mais de 2.000 organizações do mundo inteiro. Ela vai poder apresentar um pouco melhor para a gente, buscando especialmente um consenso sobre como que a gente pode mensurar e gerenciar impacto social e ambiental. E a Cecília tem bastante experiência no apoio, no suporte a grandes empresas e investidores a fazerem a gestão do impacto. E a nossa segunda convidada do dia é a Jéssica Rios. A Jéssica, ela é sócia da Vox Capital, e onde ela lidera os esforços de gestão de impacto em todo o portfólio da Vox. A Vox, para quem não conhece, é uma gestora pioneira em investimento de impacto no Brasil. Eles têm mais de 213 milhões sob gestão, já apoiaram mais de 30 negócios de impacto nas áreas de acesso financeiro, educação, saúde, com um investimento, um impacto chegando a mais de 45 milhões de pessoas. Então, a Jéssica vai poder contar um pouquinho mais sobre como eles têm feito gestão de impacto na Vox. A nossa proposta, então, é a gente começar com a Cecília, para a Cecília apresentar um pouco uma visão geral sobre
o IMP, que é essa metodologia, né, como que eles têm trabalhado a questão da avaliação do impacto, e a Jéssica depois vai compartilhar com a gente um pouco como eles têm feito isso na prática, na perspectiva de um investidor de impacto. Então, Cecília, com você, a Juliana vai só acompanhando o tempo e a gente avisa para você aqui no chat. Maravilha, obrigada, Vivian. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria dizer que é um prazer estar aqui. Queria agradecer o convite. E é isso. Bom, a Vivian já fez a apresentação sobre quem eu sou e hoje eu vou focar um pouco a minha fala no IMP, sobre, enfim, como tudo foi criado, onde o IMP está hoje e como vocês podem começar a usar o IMP como uma forma de criar, talvez, os fundamentos, para quem ainda não está acostumado a pensar em mensuração de impacto, os fundamentos de gestão e de avaliação de impacto. Então, começando com a fase 1 do IMP. Eles começaram em 2016 com a ideia que já naquela época existia um mercado emergente, uma emergência no espaço de mensuração de impacto para investidores, para negócios sociais, para empresas mainstream. E o que eles estavam vendo é que, apesar de ter um interesse crescente, as pessoas estavam mais interessadas em impacto, eles estavam se dando conta que, na maioria do tempo, as discussões eram sobre como se mensurar impacto, ao invés de pensar em realmente qual é o impacto que a minha empresa, que eu, como investidor, estou tendo no mundo, né, no planeta e nas pessoas. Então, eles começaram em 2016 tentando trazer a discussão de que talvez a gente precise de um denominador comum para falar de impacto, independente de se você é uma fundação, se você é um negócio social, um negócio que não tem a parte social como parte da sua missão, ou um investidor. Era realmente um fórum para trazer essas pessoas sentarem no mesmo lugar, na mesma mesa, para começar a conversar sobre qual é esse denominador comum, quais são esses ingredientes que a gente pode concordar que todo mundo precisa olhar quando se trata de mensuração de impacto. Então, aqui, só para dar uma ideia do tipo de organização que se envolveu com a AMP desde o começo, são mais de 2.000 delas, vocês podem ver que entre os conselheiros, fundadores e os autores contribuidores, vocês têm investidores, desde investidores de impactos, como a Vox, que estava com a AMP desde o começo, e é um orgulho para a gente ter trabalhar com eles. Eu não sou mais AMP, mas eles continuam, obviamente, muito próximos do AMP. Mas você também tem organizações enormes como BlackRock, como Barclays, que são fundos e gestoras que não necessariamente têm impacto no cerne da missão deles, né? Você vê que também tem fundações, tem outros investidores, tem empresas, então realmente foi um grupo bastante diverso dentro desses 2.000 para começar essa conversa de denominador comum para impacto. E deu certo. Eles conseguiram criar o consenso sobre 5 coisas em particular, e eu vou entrar um pouco em detalhe nessas 3 primeiras, que eu acho que são mais relevantes para hoje. Acho que a Jéssica talvez fale um pouco da quarta e da quinta, mas basicamente eles chegaram a algumas conclusões. Assim. Primeiro que para olhar impacto, você tem que olhar para 5 dimensões. Então, tudo que a gente faz tem impacto nas pessoas no planeta. E é importante para entender impacto olhar não só para, por exemplo, sei lá, número de empregos criados. Você precisa entender muito mais do que só esse número esse dado de escala, né? Tem muito mais relacionado a impacto que você precisa entender quando você olha para um dado como esse, geração de emprego, por exemplo. Vou entrar um pouco mais no detalhe depois. Depois tem a categoria de dados de impacto. Então, dentro dessas 5 dimensões que eu vou falar, você tem as perguntas específicas que você deveria fazer para conseguir entender um pouco melhor que tipo de impacto você está olhando, e depois tem o ABC. Então, assim, quando você consegue coletar dados suficientes sobre o impacto, você consegue começar a entender, a classificar um pouco o impacto que você tem. Assim, se você está só mitigando os impactos negativos que você tem, se você está, além de mitigando os impactos negativos, os danos que você está criando como empresa, ou como investidor, ou como fundação até, você pode também estar beneficiando partes interessadas, né, os stakeholders, como eles chamam em inglês. Então, assim, você não está só diminuindo o negativo, você está também aumentando o positivo. E, além disso, você pode estar contribuindo para soluções. Então, você não está só diminuindo o negativo, você está aumentando o positivo, mas também está indo além. Você está
contribuindo para soluções de problemas cruciais ou problemas sistêmicos que tem em diferentes partes do mundo. Então, eu vou entrar um pouco mais em detalhe nesses 3, mas antes de eu falar disso, eu queria fazer um ponto que eu acho que é super importante sobre o IMP. A ideia desse consenso não era criar regrinhas obrigatórias de serem seguidas para todo mundo e criar, digamos, uma obrigação de regras do jogo, né? Acho que a ideia para eles, e acho que a Jéssica talvez pode falar um pouco mais como funcionou para a Vox usar o IMP, mas a ideia para eles é que realmente é quase como se fosse um checklist, assim, de coisas que você tem que ter certeza que você está olhando quando você vai mensurar o seu impacto, mas assim, não importa como você chama, então você não precisa chamar de 5 dimensões de impacto, você não precisa chamar de ABC, o importante é você ter certeza que você está olhando para esses temas quando você estiver avaliando o impacto. Então, só para vocês terem isso em mente, quando eu apresentar agora, e eu vou dar alguns exemplos de como talvez organizações que já estejam pensando em impacto de alguma forma já estejam fazendo isso sem nem estar se dando conta. Então, primeiro, começando com as 5 dimensões de impacto, que é realmente o fundamento de todas as outras fontes de consenso do IMP. Então, o que eles chegaram, essas 2.000 organizações chegaram à conclusão que quando você está olhando para impacto, tem 5 dimensões que você deveria estar considerando. Primeiro é o quê? Então, assim, qual é o objetivo de impacto da sua empresa? Quais são os resultados, se é negativo ou positivo? Eles provavelmente vão variar com o tempo, obviamente. E quão importante é esse impacto para as pessoas? Quem? Então, assim, quem é que está experimentando esse resultado? Quem são as pessoas afetadas? Pode ser pessoas ou pode ser o planeta também. O quão bem ou mal servidos esse público-alvo já é em relação a esses resultados. Depois é o quanto. E aí aqui a gente pode estar falando de escala, então no exemplo do número de empregos gerados, realmente quantos empregos foram gerados, mas vocês estão vendo que tem muito mais além disso, né? Quanto escala, profundidade, então quanto isso afeta as pessoas que estão experimentando esse resultado e duração. Então, se é longo prazo, se é curto prazo, se é uma coisa que desaparece com o tempo. Depois, contribuição. Então, esses resultados teriam acontecido de qualquer jeito, sem a sua intervenção como empresa? Ou eles, na verdade, aconteceram em grande parte graças a você ou com a sua contribuição? Então, como é que isso teria acontecido assim, se você não existisse, né? Se essa empresa não existisse? E depois, risco. Então, quais fatores de risco, do mesmo jeito que quando você está olhando para uma empresa pelo lado financeiro, você também olha risco operacional e risco financeiro, a mesma coisa vale para impacto. Quais são os fatores de risco materiais aqui? Qual a probabilidade do efeito que você está olhando ser diferente do que você imaginava? Então, assim, isso pode parecer bem básico e para alguns vocês podem pensar, nossa, mas eu nunca pensei nesses termos. Então, tem os dois lados, normalmente, quando eu falo um pouco do IMP, assim, tem os dois tipos de experiência. Ou isso é muito básico, ou, gente, não dá para pensar nesse nível de complexidade. Mas se você para pensar numa organização, por exemplo, que fala que a missão é trabalhar com reforço escolar com jovens periféricos em São Paulo, na verdade, você já está cobrindo bastante desses temas, né? Você já está falando o resultado, reforço escolar, então você está esperando, de alguma forma, indiretamente, você está falando que o resultado aí é melhorar o desempenho escolar dessas pessoas. Você está falando do quem, né? Os jovens periféricos. O quanto você pode já ter um número de alunos que você esteja trabalhando. Contribuição, você pode comparar com a média escolar, com a média de desempenho escolar de outros alunos que não estejam participando desse reforço. Então, assim, quando você começa a olhar nas informações que você já tem, normalmente é um pouco mais fácil do que parece. Pensando aqui, não sei como eu estou indo de tempo, mas entrando na segunda parte, que eu vou passar mais ou menos rápido, mas as categorias de impacto. Então, você tem essas 5 dimensões, né, que ainda são bastante amplas. O outro consenso que o IMP conseguiu chegar é nas categorias de dados. Então, assim, quais são as perguntas que você deveria estar olhando para conseguir avaliar o tipo de impacto que você tem. Então, dentro do o quê, você tem assim, o nível do resultado, a importância do resultado para o stakeholder, né, ou para o grupo de interesse, o limite, que aqui é uma tradução um pouco difícil, mas assim, basicamente qual é o mínimo, qual é o mínimo que você gostaria que esse resultado atingisse para você dizer que é bom.
o que é suficientemente bom. Depois, no quem, você tem a linha de base, então, como é que esses stakeholders estavam experimentando esse resultado antes da sua intervenção? De onde eles vêm? Em que parte, assim, quais são as características demográficas e geográficas desses grupos de interesse? Isso tudo ajuda um pouco a quebrar os impactos em termos de entender se está indo para quem precisa mais, se está indo para quem, na verdade, não se importa com esse impacto, porque não é tão relevante na vida deles, etc. Quanto? Aqui eu já falei um pouco, né? Então, escala, profundidade, duração, depois contribuição. Então, qual é essa profundidade comparada com o que poderia ter acontecido de qualquer outra forma? Qual é essa duração comparada com o que poderia ter acontecido de qualquer outra forma? E, finalmente, o risco. Então, assim, tem um pouco mais de perguntas nisso, e eu convido vocês depois a dar uma olhada no site do IMP, porque, obviamente, eu estou fazendo uma exposição super rápida para vocês entenderem um pouco qual é o espírito da coisa, mas eu acho que, enfim, vale depois dar uma olhada no site para entender um pouco melhor como é que funciona isso, e quais são enfim, eles têm bastante material que pode ajudar para quem está começando do zero. Então, se é uma coisa totalmente nova, eu acho que seria uma boa dar uma olhada lá. Mas, enfim, com a categoria de dados, você consegue olhar para essa terceira parte, que é o ABC da intenção de impacto. Talvez voltar nesses slides. O ABC da intenção de impacto te ajuda a entender um pouco que tem um espectro, né, de impacto quando você pensa em mensuração e quando você pensa em o tipo de impacto que você quer ter. Não é preto e branco, né? Não é binário. Então, tem um pouco de uma gradação que é importante entender. Como eu tinha falado antes, você pode estar só mitigando o impacto negativo. Nesse caso, essas categorias de dados te ajudam a responder isso. Então, você pode estar olhando para um resultado negativo, que é importante. Você pode estar olhando para um stakeholder que seja desassistido. E aí está mudando, fazendo uma mudança para um resultado menos negativo. Então, a dupla negativa vira positiva em um alto grau. E sua contribuição pode ser que leve esse resultado a ser provavelmente igual ou melhor do que poderia ter sido antes. Depois você tem o benefício para as partes interessadas. Então, além de você estar evitando danos, você está também provocando algum tipo de resultado positivo que seja importante. E aí, se você não tem muita informação sobre quem é que está experimentando esse resultado, sobre a escala, você pode dizer que pelo menos você está beneficiando, você está tendo algum tipo de impacto positivo. E você tem o contribuir para soluções, que não só o resultado é positivo, mas está promovendo um resultado positivo para populações desassistidas, e em termos de quanto você está ou fazendo isso para muitas pessoas, ou promovendo um alto grau de mudança, ou fazendo uma mudança de longo prazo. E essa contribuição é provavelmente melhor do que se você não existisse nesse mercado. Então, só para fazer um ponto extra aqui, esse ABC do impacto, que a gente chama, uma coisa que é muito importante entender é que são círculos concêntricos. Você não pode estar contribuindo para soluções, você não pode estar só promovendo impactos positivos para uma população sem estar mitigando o impacto negativo que você pode ter do outro lado. Né? Claro, na realidade, uma empresa tem vários impactos ao mesmo tempo. Você pode ser, por exemplo, um hospital e ter um impacto positivo de estar provendo acesso à saúde para pacientes e, ao mesmo tempo, não está manejando o seu lixo, né? Os resíduos hospitalares da forma correta. E aí você está criando um resultado negativo. Então, isso não pode acontecer. Você só pode dizer que você está contribuindo para soluções se você está também mitigando os seus resultados negativos. Eu vou dar uma pausa, porque eu não estou olhando o chat e eu não sei como eu estou de tempo. Cecília, 2 minutos. 2 minutos, tá bom. Então, eu vou passar super rápido. Bom, eu tinha um exemplo aqui, que talvez não valha tanto a pena, mas voltando nessa história do impacto positivo e negativo, um exemplo de energia solar. A gente pensa muito que energia solar é uma coisa que está, né, automaticamente, para pensar nesses termos do ABC, contribuindo para soluções. Porque você tem um impacto, por exemplo, que é a melhoria da qualidade de vida, com melhor acesso à energia limpa. Se você estava pensando em comunidades rurais que normalmente usam lâmpadas de querosene, por exemplo, que é super, super maléfico para a saúde.
você pode pensar que está contribuindo para soluções porque você está reduzindo a emissão de CO2 no planeta. Ótimo. Tem outras coisas que podem aumentar, dependendo da população que você estiver olhando. Famílias que podem, talvez, começar a usar energia solar de noite para estudar, ou então, se eles têm uma vendinha, por exemplo, eles podem usar energia solar quando não têm acesso à rede elétrica para poder aumentar o horário de comercial das vendinhas, por exemplo. Mas, se você não está olhando para os malefícios possíveis de energia solar, você está, talvez, criando um risco enorme para você e para os clientes e para as populações com as quais você trabalha. Então, por exemplo, se você está usando uma lanterna de energia solar que tem uma bateria de qualidade muito baixa, você pode estar criando um risco aí de incêndio, de eletrocução para essas populações. Então, assim, você não pode dizer que você está realmente contribuindo para soluções se você está criando esse risco e não está mitigando o negativo do outro lado, né? Então, só esse ponto para fazer super rápido. E falando um pouco agora sobre o Impact Management Project hoje. O IMP foi evoluindo e a partir de 2008 ele criou esse esquema meio de aranha, assim, de ter um pouco de vários braços. Eles facilitam algumas iniciativas. Então, uma delas é a colaboração de profissionais. Então, a gente tem uma plataforma hoje com a Harvard Business Review, onde qualquer pessoa pode entrar e participar das discussões sobre gestão de impacto. E acho que é super interessante porque mostra um pouco como esse é um espaço que está evoluindo constantemente. E como eu só tenho, talvez, 30 segundos agora, eu vou focar na consistência das normas. No lado direito, essa caixa rosa, que é o que a maioria da equipe do IMP está trabalhando agora. Eles juntaram 16 organizações que são consideradas como organizações que definem, que formam padrões ou formam normas nesse espaço, né, que ainda é bastante fragmentado, para começar a fazer com que essas organizações trabalhassem juntas e fizessem o trabalho, e coordenassem um pouco melhor o conteúdo que elas criavam, para que seja mais fácil de navegar esse mundo de mensuração de impacto. Então, o que vocês vão ver hoje, muitas vezes, é que organizações como o B-Lab, como o GIN, que é a rede de investidores de impacto, muitos deles hoje, nas referências que eles dão para os participantes e nos membros, já tem essas 5 dimensões do IMP, por exemplo, incorporadas lá. Então, acho que parte do modelo do IMP também não é ter a marca, o carimbo do IMP, porque acho que o racional aí é que a gente não queria ser mais uma marca, mais 3 letrinhas nessa sopa de letrinhas que já existe nesse mundo, e sim começar a uniformizar um pouco o que já existia. Então, o trabalho agora é muito mais trabalhar com essas organizações para elas se coordenarem e para o conteúdo ser um pouco mais harmonioso, do que criar uma coisa que acontece em paralelo às iniciativas que já existem. Então, acho que daqui para frente, se vocês olharem para a IMP, vocês vão ver cada vez mais o trabalho conjunto, o reflexo desse trabalho conjunto saindo por essas marcas que vocês estão vendo aí, do que pela própria marca do IMP. Mas a ideia é que esse fundamento que o IMP criou, esse consenso que foi criado entre 2016 e 2018, está aí, digamos, permeia um pouco todo o trabalho que vai sair dessas organizações. Então, eu vou parar por aqui. Acho que eu passei um pouco do meu tempo, mas qualquer coisa a gente pode esclarecer algumas coisas nas perguntas. Obrigada, Cecília. Vou passar então agora para a Jéssica fazer a apresentação dela. Jéssica, com você. Bom dia, pessoal. Bom dia a todas e todos. Super prazer estar aqui com vocês. Acho que é de uma extrema relevância a gente poder disseminar, né, e desmificar o que é gestão de impacto. De uma maneira geral, a indústria ainda vê o tema com uma complexidade muito grande e isso acaba afetando a implementação, né, e o passo para a prática. Então, obrigada pelo time do ICE, pela organização toda dessa iniciativa, mas por trazer a relevância também desse tema. Bom, eu vou trazer para vocês uma perspectiva bem prática e para conseguir trazer isso uma perspectiva prática, eu escolhi navegar pelo nosso próprio relatório de impacto. Então, a Vox, ela tem como um dos princípios, né, um dos nossos fundamentos é colaborar com a construção e o fortalecimento do ecossistema. Então, a transparência é uma das coisas que para a gente é super importante, né, para
colaborar com esse ecossistema. Então, o nosso relatório de impacto, ele traz algumas dessas perspectivas, né, de como a gente enxerga gestão de impacto, não só do ponto de vista teórico, mas também do ponto de vista prático. Então, por isso eu escolhi trazê-lo, né, para que ele sirva também para vocês como uma ferramenta teórica e prática de consulta futura. Então, eu vou passar aqui com alguns dos capítulos desse relatório, né, que eu vou trabalhando e discutindo gestão de impacto. Depois esse link ele vai estar disponível, né? Acho que na verdade ele já foi disponibilizado antes para vocês, coloquei isso como uma recomendação de leitura prévia, mas a gente vai reforçar enviando o link novamente e eu fico à disposição para a gente ir discutindo sobre talvez outros conteúdos que não vão ser os que eu vou focar aqui especificamente. Quando a gente fala sobre impacto, eu acho que do ponto de vista de um investidor, a primeira discussão que aqui na Vox a gente tem é entender que o dinheiro é uma poderosa ferramenta de mudança, né? E que o dinheiro, quando ele é alocado com uma intenção, quando ele é alocado com uma intenção de gerar impacto positivo, ele pode sim ser essa ferramenta de mudança, gerar efeitos, né, na vida das pessoas ou do planeta. Na Vox, a maneira que a gente entende, né, ou que a gente conseguiu colocar em prática até hoje, essa premissa, né, do dinheiro como uma poderosa ferramenta de mudança, é através das nossas estratégias de investimento. Então, antes de entrar especificamente em como a gente faz a gestão de impacto, é interessante a gente dar uma olhada, o que a Vox oferece, então, de estratégias de investimento. Então, hoje a gente está baseado em duas estratégias, uma que a gente chama de Venture Capital, que ela é operada basicamente aí nos fundos de participação, né, que são os FIPs. Venture Capital no Brasil, ele está bastante voltado para as startups, né? Você entender ali esse capital de risco em negócios que estão mais early stage. Uma outra estratégia que a gente também tem na Vox é a estratégia de crédito privado, e para isso a gente tem um fundo em parceria com a Empírica, a gente oferece crédito privado basicamente para financiar inclusão financeira. E, olhando para essas duas estratégias, eu conecto com o primeiro tema de gestão de impacto, que é pensar a contribuição do investidor. Então, a Cissa, ela apresentou para vocês ali as 5 dimensões, né? Apresentou rapidamente sobre o ABC, né? Foi apresentando alguns pontos importantes que o Impact Management Project cobre, e deixou 2, né, aqui, né, para minha parte, que está relacionada fortemente à contribuição do investidor. Então, um dos ganhos que a gente teve com a entrada do Impact Management Project foi discutir, além dessa visão ampliada do impacto, que são as 5 dimensões, foi entender que tem alguns pontos que não eram colocados na mesa, como qual que é a contribuição desse investidor para essa geração de impacto, para que essa intervenção, essa iniciativa, essa empresa, esse fundo, de fato, possa, né, gerar esse impacto. O INPE, então, além de trazer essa perspectiva de contribuição do investidor, baseado em 6 pontos, que é o que a gente tem aqui nesse lado esquerdo, né, ele cruza isso nessa matriz junto com aquela contribuição, né, intenção de impacto no investimento, que a Cissa explicou para vocês, né, na perspectiva do ABC. Aqui a gente tomou uma liberdade poética, né, de ilustrar essa matriz de um jeito que na Vox faz sentido para a gente, mas se vocês consultarem, né, a versão original lá no INPE, vocês vão perceber que o conteúdo é o mesmo, a forma que está um pouquinho diferente. Tá quente, não, vai queimar o pezinho seu. Tem alguém que está com o microfone aberto, então só vou pedir a gentileza de manter no mudo, e se tiver alguma pergunta, a gente vai dialogando daqui a pouquinho no momento do Q&A, tá bom? Em relação à contribuição desse investidor, o INPE entende que é importante a gente declarar qual que vai ser o nosso papel, né, para alavancar esse impacto como investidor. A gente pode ir desde sinalizar que esse impacto importa, então eu declaro isso explicitamente, que eu estou olhando para impacto de uma maneira intencional, né? E a diferença entre impacto e externalidade é, de fato, essa intencionalidade. Então, a gente primeiro parte de um pressuposto que tudo gera impacto, todo investimento, todo negócio gera impacto. Alguns desses impactos, eles são como uma consequência, como uma externalidade.
Na medida que eu deixo ele explícito, que eu sinalizo que esse impacto importa, eu tiro ele do campo de externalidade e coloco ele no campo de intenção. Então, o primeiro ponto que o investidor pode contribuir para essa perspectiva é sinalizar que esse impacto importa. O segundo ponto é envolver-se ativamente. Então, aqui a gente tem as estratégias de investimento ativista, que a gente fala no mercado, que é quando eu quero influenciar a gestão daquele negócio, quando eu tomo uma decisão de voto ali numa assembleia, por exemplo, como eu apoio esse negócio a seguir determinado caminho. É essa segunda camada. A terceira camada aqui é fomentar mercados novos ou mercados mal servidos. Então, trabalhar ou em mercados que são ali emergentes, onde determinado tema ele não é ainda desenvolvido, ou ele é mal servido. Então, no Brasil, a gente tem toda a discussão da inclusão financeira. Então, apesar de ser um mercado que ele é amplamente desenvolvido, parte da população é mal servida quando a gente olha para os desbancarizados ou subbancarizados, por exemplo. Então, essa entra na perspectiva aqui da terceira camada. A quarta camada, ela vai fazer uma combinação entre o ponto que eu comentei, né? Sinalizar que o impacto importa, envolver-se ativamente e fomentar novos mercados ou mercados servidos, ou mal servidos. E é na quinta camada que entra um novo componente, que é prover capital flexível. Aqui entra quando o investidor topa ter um retorno abaixo do mercado, por exemplo. Então, da 1 a 6 vai ser a combinação dessas estratégias diferentes que o investidor vai utilizar como a sua contribuição. E quando a gente cruza isso com o impacto do investimento, onde ele está categorizado naquela classe A, B, C, é onde a gente tem um cruzamento e fala, esse fundo, esse investimento está aqui nessa matriz. Então, de uma maneira prática, os fundos da Vox, né, quando eu olho para os meus 2 fundos de Venture Capital, eles estão no que a gente considera C4, né? Então, ele está olhando para uma camada de contribuição nível 4, cruzando aí com ativos, investimentos que têm a intenção de contribuir para soluções, né? E eu tenho um meu fundo de crédito aqui na C3. Isso aqui vai servir fortemente, né, como pano de fundo para a nossa gestão de impacto, porque eu preciso entender qual é o nível de contribuição que eu quero, qual que é o impacto desse investimento para definir como que eu vou operá-lo daqui para frente. Avançando um ponto, né? Então, saindo dessa parte de declaração dessa minha intenção e indo para a camada do que medir e como medir, a gente trabalha a gestão de impacto na Vox. Acho que a primeira ressalva que vale fazer aqui é que na Vox eu advogo bastante para a gente sair da perspectiva de mensuração de impacto somente e ir para uma perspectiva de gestão. Por muito tempo, o ecossistema ficou ali vidrado, focado em falar qual que é o KPI, né? Como que eu mensuro. Isso é importante, sim, mas ele não é o todo, né? Quando eu trago isso para a perspectiva de gestão, eu consigo ver que o guarda-chuva ele é maior. Que na gestão eu tenho que discutir desde essa minha declaração de intenção, que eu acabei de apresentar para vocês, até qual vai ser minha tese de investimento, como que eu seleciono, acompanho e vejo negócios, até chegar na fase de definição de indicador. Então, veja que a definição do indicador, a mensuração em si, ele está dentro, né, de gestão, que é uma coisa maior. Isso pode parecer que é só uma definição de semântica, mas muda muito a estratégia, muda bastante as ações que eu vou tomar ali como um intermediário, né, assim, um gestor de recursos, um alocador. Aqui, depois vocês vão ter a oportunidade de navegar um pouco mais e entender como é que a gente olha para essa gestão de impacto. Mas eu basicamente queria trazer para vocês aqui que gestão de impacto para a gente traz benefícios do lado do investimento, né? Uma vez que a gente consegue adicionar melhor valor ao equity dessa empresa, né? Pensando que quando a gente gere o impacto do ativo que a gente investiu, a gente está olhando para garantir que esse ativo fidelize os seus clientes, que ele vai ter melhor imagem de marca e de uma maneira geral, ele vai ser um negócio mais resiliente a longo prazo. Negócios mais resilientes, né? Clientes mais fidelizados, com melhor imagem de marca, ele também é mais atrativo, né? Do ponto de vista do seu como investimento. Do ponto de vista dos negócios, a gente acredita que essa gestão de impacto, ela está focada, né? O principal benefício dela é gerar valor para o cliente, né? É pensar, colocá-lo no centro da mesa. Então, entender se aquilo que eu prometi que eu vou entregar para ele está acontecendo ou não está acontecendo. A gente está prometendo coisas que são de efeitos de impacto. Então, estou dizendo que essa solução de educação vai melhorar a proficiência dos alunos.
está acontecendo? Não está acontecendo? Então, o meu resultado de impacto está diretamente relacionado, né, com essa proposta de valor do negócio. Na medida que eu trago isso para uma lógica de gestão de impacto, eu estou conseguindo, né, cruzar, integrar essas duas informações e gerar, de fato, mais valor para a tomada de decisão, né, mais informação para essa tomada de decisão. Na Vox, a gente olha para essa gestão de impacto com a perspectiva das 5 dimensões que a Cissa comentou. A Vox foi um dos autores contribuintes, como ela trouxe lá. Aqui no relatório vocês vão poder também consultar a visão que a gente consolidou dos atores brasileiros, né, nesse conteúdo colaborativo que a gente construiu para o INPE lá em 2017, quando começou, né, essas discussões, o que seriam esse consenso, o que seriam essas 5 dimensões. Avançando um pouco mais, né, como que a gente vê, então, sai dessa visão teórica e vai caminhando para uma perspectiva mais prática. Gestão de impacto na Vox é um ciclo contínuo de aprendizado, né, tem ali o objetivo monitorar e potencializar os resultados deste negócio. Quando eu penso, então, em gestão de impacto, eu estou olhando para as 5 dimensões, mas também estou entendendo qual é o objetivo de impacto desse meu fundo, né, qual é o objetivo maior dele, para que ele existe, o que ele quer endereçar. Além disso, eu preciso respeitar quais são as intenções e restrições. Então, lá naquela nível de contribuição do investidor, como eu comentei, que eu posso definir ter um capital flexível ou não, eu posso definir atuar ativamente ou não, isso vai estar relacionado às minhas intenções e restrições. Por exemplo, os meus fundos, ele tem a restrição de buscar retornos competitivos com o mercado. Então, toda a minha abordagem e a maneira que eu vou tratar também essas empresas vão ter que integrar essa perspectiva, essa restrição. Uma outra parte importante quando a gente pensa nesse ciclo de gestão de impacto é ter clareza de qual é o meio de geração deste impacto. Eu posso ter em um determinado ativo, numa determinada empresa, meios distintos de geração de impacto. Na Vox, o meio que a gente foca é o produto e o serviço. Então, eu vou perseguir impacto do produto e do serviço que aquela empresa está oferecendo. Mas tem outros meios como a cadeia de valor. Então, eu posso ter como foco de gestão de impacto, entender se a minha cadeia de valor ela é fair ou não, né? Se ela está respeitando aí todos esses fornecedores, quais são as condições dignas de trabalho ou não desses fornecedores, por exemplo. Ou eu posso estar olhando para a minha perspectiva de gestão de impacto do ponto de vista da governança. Eu tenho como foco iniciativas como cooperativas, por exemplo. Então, o jeito que eu quero olhar essa gestão de impacto é como essa cooperativa gera efeitos positivos na vida dos seus cooperados. Eu tenho outros meios de geração de impacto, como a cadeia de mão de obra. Então, uma cadeia de mão de obra que está livre de trabalho escravo, por exemplo, né? Quais são as condições de salubridade ou não que esse negócio essa cadeia está operando. Então, o meio de geração de impacto ele pode variar. Na Vox, a gente escolheu como tese focar no produto e no serviço, tá? Mas isso não é uma verdade única, como esses exemplos que eu estou dando. Esse ciclo de gestão de impacto também incorpora os objetivos financeiros, porque quando a gente entende um negócio de impacto, é aquele que justamente, né, valoriza as duas questões, tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista de impacto. Então, isso é importante trazer para essa perspectiva. Assim como a Cissa demonstrou para vocês, né, para trabalhar cada uma das 5 dimensões, aqui tem perguntinhas chaves, muito baseado no que está lá no material do Impact Management Project. Saindo disso e indo para um passo a passo, aqui, esse é o passo a passo do meu processo de investimento na Vox. Então, como um outro investidor, um investidor tradicional, existe um processo de investimento, ele nasce na tese de investimento, passa por avaliações de empresas, né, que a gente está vendo como potencial de endereçar a questão da sua tese. Uma medida que essa empresa avançou no meu funil, eu vou para análise mais profunda. Buscar mamãe gato. Vai chamar mamãe gato? Eu vou avançar para uma análise mais profunda, para, enfim, eu aprovar isso no meu comitê de investimento. Uma vez aprovado, eu levo isso para uma gestão de portfólio, então começa a ter uma relação de investidor e investida, até uma fase de saída. Então, todo investidor, ele já tem essa perspectiva, desde a tese até o momento de saída. Isso não é uma novidade, isso não é uma coisa exclusiva da Vox, é assim que funciona a rotina de gestores de investimento.
O que é que uma rotina da Vox? É colocar essa camada, que está aqui na parte, na segunda camadinha aqui, que é a camada de impacto. Então, aqui eu vou trazer para vocês exemplos práticos de como a gente incorpora aquela perspectiva das 5 dimensões nessa camada de impacto. E, no fundo, o que a gente tem como principais objetivos no momento da primeira avaliação de um negócio, é entender o desafio desse impacto. É um impacto relevante ou não? A partir daí, entender e validar o potencial dessa solução específica em resolver aquele desafio de impacto, aquele problema social ou ambiental. Uma vez que eu estou com isso, azeitado, entendendo que faz sentido, que eu aprovo isso e levo isso para uma gestão de portfólio, a gestão de portfólio vai começar um ciclo de mensuração e de monitorar esse resultado. Então, veja que, novamente, estou trazendo uma perspectiva ampliada de gestão de impacto, não só focando na mensuração, nos KPIs especificamente. Vivian, me fala rapidinho como que eu estou de tempo. Eu acho que eu estou um pouco avançada, mas eu só queria garantir mais alguns minutinhos para passar esses detalhes. Oi, Jéssica, já acabou o seu tempo, mas a gente pode acrescentar mais uns 2 minutinhos para você encerrar essa sua fala. Obrigada. Desafio esse conteúdo com esse tempo, mas vamos lá. Bom, quando a gente está falando dessa primeira etapa, quando chega uma empresa para prospecção na Vox, que a gente quer entender se faz sentido a gente avançar na análise ou não, a gente chama isso aqui na Vox de first opinion, essa primeira etapa, eu tenho uma série de atividades que eu faço e que, ao fazer essas atividades, essas análises, eu vou cobrindo aquela dimensão do que e do quem do Impact Management Project e cobrindo aquela perspectiva de qual que é o meio de geração de impacto. Neste momento, eu também cruzo as informações que eu estou recebendo ali com as ODSs. Então, qual que é o ODS que esse negócio está endereçando? Uma vez que essa perspectiva, essa fotografia me mostrou que vale a pena avançar na análise desse negócio, ele tem potencial de atender a minha tese, ele está trabalhando num desafio de impacto que a gente acha relevante, eu levo essa empresa para uma segunda etapa. Aí eu começo a validar o potencial, então, dessa solução em resolver esse problema. Nessa etapa, eu faço uma série de atividades de análise que vai me ajudar a cobrir as outras dimensões das 5, do INPE, e vai me ajudar a cobrir a intenção e a restrição que eu vou ter nesse negócio. Neste momento, eu aplico a teoria da mudança. Então, tive uma pergunta aqui no chat que falava um pouquinho de teoria da mudança, como que ela se relaciona. A teoria da mudança, ela me ajuda a responder essas dimensões de impacto. Ela traz uma perspectiva até mais ampla, da estratégia de impacto, o caminho que esse negócio vai percorrer. Uma vez que essa fotografia aqui me deu razões suficientes para levar esse negócio para um comitê de investimento aprovar, e uma vez que isso é aprovado, eu carrego ele, então, para a minha gestão de portfólio. Neste momento, eu saio daquelas primeiras perspectivas de hipótese, de diagnóstico que eu fiz, e começo a construir um plano de mensuração e de monitoramento. E é aqui que eu construo os indicadores. Então, veja, indicador é uma consequência da análise que foi feita nas 5 dimensões e da teoria da mudança, e eu tenho condições de terminar aquele ciclo que eu mostrei para vocês, preenchendo as informações que eu preciso. E aqui eu vou escrevendo, eu vou dando exemplos de como que a gente faz algumas ações para cobrir todo esse ciclo. Muito rapidamente, eu vou mostrar para vocês aqui a maneira que a gente gerencia impacto no nosso pós-investimento, na gestão de portfólio. A gente coloca as empresas em uma matriz de apuração de impacto versus maturidade do modelo de negócio, o que basicamente significa que eu vou ter um plano de impacto específico para cada momento dessas empresas. Empresas mais early stage vão ter uma perspectiva de impacto menor do que aquelas que estão mais avançadas. Isso não significa que eu deixo de ver impacto, só vou ver impacto quando ela estiver aqui já em escala. Não, significa que desde o primeiro momento eu já tenho métricas e indicadores que eu posso ir definindo para me trazer essa perspectiva de impacto. Na medida que ela vai avançando, aqui a gente quer uma intenção como um vetor, que vai crescendo numa diagonal aqui crescente, eu vou aumentando, esse grau, essa profundidade de impacto. Um exemplo rápido para vocês aqui é a Cellcoin, uma das minhas investidas, como eu apresento o impacto dela, cruzando as ODS, igual eu comentei, trazendo aqui no lado direito a perspectiva do impactômetro de onde que ela está, misturo o storytelling, cases de beneficiário, e vou colocando aqui algumas informações que são importantes, desde a teoria da mudança dela, qual que é a síntese da Vox sobre esse negócio.
e quero trazer rapidamente um exemplo de como as 5 dimensões são aplicadas na prática para uma empresa. Então, aqui a gente define qual que é a relevância e o objetivo desse negócio, quem que é o público-alvo da Celcom especificamente, quanto de mudança está acontecendo. E aqui você vê que eu faço um cruzamento de como a teoria da mudança e o impactômetro cruza com essa dimensão quanto do INPE, tá? Qual foi o nível de contribuição? E mais uma vez aqui eu posso ter essa perspectiva de avanço da teoria da mudança com o impactômetro. Quais são os indicadores mais avançados, desde a análise independente, aqui foram estudos feitos pelo INSPER, por exemplo, e a dimensão de risco. Com isso, esse exemplo prático, né, eu fecho a minha fala, deixando para vocês aqui o convite de navegar pelo relatório, consultar outros temas que a gente vai abordando nesse relatório, e fico super à disposição aí para as perguntas. Obrigada, Jéssica. Realmente é bastante conteúdo para uma conversa aqui. A gente tem muita perspectiva de que é uma primeira conversa para que depois a gente possa aprofundar. Eu acho que um assunto como esse valeria até um workshop para a gente poder aprofundar com mais propriedade sobre toda a experiência de vocês. Mas a gente já recebeu algumas perguntas aqui, então já vou movendo para a rodada de perguntas. Acho que você já respondeu a primeira, que falava especialmente sobre essa relação entre o que do IMP e a teoria de mudança. Acho que você já fez um pouco essa apresentação. Vivian, desculpa te interromper nessa, mas eu tinha deixado no apêndice do slide, então só queria mostrar rapidinho essa relação como o IMP vê a teoria da mudança, a relação. Acho que legal. Vai lá, pode Cecília. ser? Pode ser. Peraí, muito rápido. Só por acaso eu tinha deixado isso no apêndice, então depois vocês vão receber a apresentação, mas só para fazer um exemplo rápido. O IMP, o que ele vê como teoria da mudança, na verdade, a teoria da mudança são essas partes aqui de cima, né? Desculpa, não deu tempo de traduzir, mas tem, né, o input, as atividades, o output e aí o outcome, que é o resultado. E o que a gente vê é que a teoria de mudança fala sobre esses passos aqui de cima, e que as 5 dimensões olham para essa última parte e elas colocam essa última parte, o resultado, em contexto. Vou deixar por aí, mas, enfim, vai estar no slide. Qualquer coisa, se tiverem alguma dúvida, podem me mandar depois. Perfeito, Cecília, super obrigada. Então, a próxima pergunta que eu acho que de alguma forma está linkado um pouco mais essa parte de processos, né, e como que a gente usa as diferentes ferramentas, é uma questão que talvez a Jéssica possa compartilhar um pouco, como que funciona na prática o gerenciamento das informações e coleta de dados, né? Acho que quando a gente está fazendo avaliação, esse desafio da coleta de dados, especialmente vocês como investidores, provavelmente deve ter uma super estrutura por trás para vocês garantirem esse acompanhamento. Queria que você compartilhasse um pouco como que funciona isso na prática. Na prática, essa ideia de superestrutura geralmente não funciona assim, né? Então, vamos lá. Com as estruturas que são possíveis, na verdade. Então, acho que foge da superestrutura, mas aquilo que é possível. Bom, acho que para pensar a coleta de dados, é importante focar qual dado é mais relevante realmente para você acompanhar o impacto, fazer a gestão deste negócio. O que eu trouxe para vocês conta um pouquinho essa história. Uma vez que a gente define isso é feito, na verdade, a gente define tudo isso em conjunto com os empreendedores. Na Vox, a gente não adota uma estratégia de top-down, sabe? Eu chego lá e falo, é isso, e pronto. Não, pelo contrário, a gente coloca eles para construir a teoria da mudança, a gente constrói junto com eles, a gente define indicadores junto com eles, para que sejam indicadores realmente úteis para a tomada de decisão do negócio, né? Uma vez que a gente está ali compactuando, né, qual que vai ser os indicadores, qual que vai ser esse plano de impacto, eu mostro para eles e falo, olha, aqui a gente está cobrindo essa camada do impactômetro, tem um caminho de evolução para vocês chegarem até aqui, a gente define como que vai ser feito isso, a gente vai combinar depois os modos operantes. Então, na Vox, de uma maneira bem simples, a gente define uma planilha no Excel, uma periodicidade, cada indicador vai ter a sua periodicidade, a gente define qual que é o racional daquele indicador junto com eles, para não ter problema depois de que num mês a informação vem de um jeito, no outro mês vem de outro, e com base nisso eles vão alimentando essa informação e a gente já vai tendo um relacionamento, né, e tirando dúvidas, isso informação significa o quê? Por que aconteceu tal coisa nesse mês, por exemplo? Então vai ser um relacionamento de gestão, né,
de monitoramento aí desses dados. Existem meios mais modernos para fazer isso, existem alguns sistemas, algumas plataformas que ajudam a fazer isso. Tem uma metodologia que eu gosto muito, que é o Lindeira, que faz isso numa perspectiva totalmente centrada no cliente final, no usuário. A gente não adota a Lindeira na Vox ainda, mas eu sou bastante fã dessa abordagem. Então, são metodologias que vão estar conversando com essa coleta e estratégia, né, de definição e busca de informação. Obrigada, Jéssica. Seguindo nessa linha, que não existem superestruturas, temos negócios também em diferentes estágios. Cecília, negócios em todos os estágios podem usar o IMP? Qual o caminho das pedras para organizações de apoio a empreendimentos de impacto que precisam de suporte ou que estão estruturando as suas ações para acompanhar o portfólio de negócios que elas estão apoiando? Acho que essa é uma excelente pergunta e é uma oportunidade para mim, porque eu acho que muitas vezes eu ouço a desculpa, não, mas é muito complicado, não, mas você precisa de muita infraestrutura, né? E aí eu acho que isso é um mito, na verdade. E acho que muitas vezes isso é usado como desculpa para você não começar, porque é muito difícil, porque é muito caro, porque é muito complexo. Então, assim, essas normas do IMP você pode usar independente do estágio que você está, independente do acesso a dados que você tem que começar de alguma forma e é uma jornada e você pode começar com muito pouco dado e pouco a pouco ir aumentando a qualidade dos dados que você tem. Então, assim, qualquer estágio, acho que a resposta é curta e o que eu recomendo, eu até coloquei no chat, o IMP tem um template que é uma planilha do Excel que meio que dá essa, enfim, ajuda ali com as perguntinhas que você pode olhar e pode ser um bom começo, obviamente barato também, é de graça, então pode ser um bom começo para vocês começarem a usar como um sisteminha que é bastante manual e não é o mais prático, mas que derruba esse mito de que você precisa de um sistema super complexo para começar a avaliar impacto. Cecília, já temos uma segunda pergunta aqui, talvez eu esteja na terceira já, na verdade. Há casos de aplicação da abordagem do AMP para avaliação de impacto na cadeia produtiva de grandes empresas? Eu sei que ele tem uma parte ali no site da AMP que tem uma série de experiências e tem exemplos e tem cases. Se você pudesse falar um pouquinho disso para a gente. Sim. Eu estou tentando lembrar. Bom, a Mars, que é a empresa de chocolates, fez um trabalho com a AMP, um mapeamento com a AMP e mapeou toda a cadeia produtiva deles, que é bastante desafiador, né? Porque obviamente eles trabalham em mercados super em desenvolvimento, cacau, que é uma das indústrias que tem muito trabalho infantil, por exemplo, principalmente no oeste africano. Então, assim, eles conseguiram ainda assim usar o AMP para mapear. Então, acho que a resposta curta é sim. Estou vendo que alguém está perguntando se eu poderia repetir o nome da empresa. Se chama Mars, M-A-R-S. Eu vou ver se eu consigo procurar aqui até o final do call o case e compartilhar com vocês. Muito bem. Bom, estamos caminhando aqui para os nossos minutinhos finais. Eu queria dar esses últimos minutos, talvez, para a Jéssica e para a Cecília, passarem um pouco de... Acho que a gente está aqui com um grupo de organizações, algumas já começaram a sua trajetória em olhar para avaliação e projeção de impacto, outras estão começando, né, a estruturar e abrir processos de seleção para apoiar negócios de impacto. Então, queria que talvez vocês usassem esses minutinhos finais e a gente fizesse uma rodada que vocês pudessem dar dicas ou sugestões ou, né, alguns encaminhamentos de passos seguintes que vocês acham que essas organizações que de alguma forma estão iniciando essa trajetória poderiam dar. Então, fiquem à vontade para fazer as considerações de vocês e para a gente seguir para o encerramento. Eu acho que uma sugestão, né, é tratar gestão de impacto como algo que vai alavancar o acompanhamento das iniciativas que vocês apoiam, né? Então, não como uma camada apartada que vem em algum momento, e agora eu vou colocar esse conteúdo aqui e tentar fazer com que ele entre de qualquer forma. Pelo contrário, olhar para toda a perspectiva daquilo que vocês estão fazendo e apoiando esses negócios, e onde a gente vai diluindo gestão de impacto, diluindo na perspectiva de vou permeando across todo o processo, e não ter um capítulo específico que vai falar sobre isso, porque
eu vejo que quando a gente concentra, trata isso de uma maneira apartada, contribui para aquele mito de que é complexo, que só depois que eu estiver mais avançado que eu vou poder olhar, vou estar sempre empurrando para um momento mais oportuno. E, na verdade, o momento mais oportuno é todos os momentos, né? Então, se eu estou discutindo proposta de valor, como que eu vejo impacto ali? Se eu estou discutindo junto com esse negócio que eu estou apoiando o público-alvo dele, como que eu penso a dimensão do quem, lá do Impact Project, por exemplo? Se eu estou discutindo, sabe, o que seja, como que traz isso já a perspectiva de impacto dentro e não fora? Eu acho que essa é a minha principal aí sugestão. Obrigada, Jéssica. Cecília, desculpa. Que tinham duas perguntas aqui que talvez você poderia colocar nas suas considerações finais. Uma pergunta sobre a questão de certificação, se é necessário algum tipo de certificação para poder utilizar a metodologia. E acho que é principalmente essa. Depois talvez tenha mais alguns pontos que a gente pode mandar para vocês depois. Tá. Bom, o IMP por design, né? Assim, pela forma que ele foi criado, ele não criou um sistema de certificação justamente porque a ideia é criar esse denominador comum, que a gente chama de esse acordo pré-competitivo, né? Então, a ideia é que se todo mundo estiver começando do mesmo patamar, depois as iniciativas comerciais, como certificação, por exemplo, podem surgir. Mas o problema é que hoje você não pode nem certificar porque você está comparando laranja com maçã, né? Então, o IMP não tem um programa de certificação, mas algumas coisas. Eu coloquei uma referência no chat do Social Value International, que é dessas organizações que trabalham hoje com IMP, e que eles têm uma certificação principalmente para Social Return on Investment. E a segunda coisa que eu ia falar é que tem um braço da ONU que chama SG Impact, que está criando programas de certificações que foram co-criados com o IMP, então também são parte dessas 16 organizações e que já levam em consideração esse framing do IMP, mas outras coisas além disso, e que aí, enfim, então tem esses dois, não são diretamente ligados para o IMP, mas tomam em consideração os aspectos do IMP. A outra coisa que eu queria falar, talvez, acho que duas. Primeira coisa eu acho que cada vez mais essa coisa de impacto, que antes era nicho, está virando mainstream, né? Em 2020, Corona, a gente estava falando disso antes de começar o painel, está mostrando que cada vez menos isso é opcional, assim. Então, minha primeira reflexão que eu queria trazer é comecem a pensar nisso como, no mínimo, uma questão de higiene, assim. Minimizar o negativo, eu acho que não vai ser mais opcional. Então, comecem a tomar isso em conta, que nem a Jess falou, como parte integral de uma análise de uma empresa que vocês estão olhando. E a segunda parte por outro lado, não se intimidem pelo processo. É um processo, é uma jornada, as respostas não vão estar todas de uma vez no mesmo lugar, e tudo bem. E assim, isso é uma coisa que vai evoluir com o tempo. E aí acho que talvez uma analogia que faça sentido é a contabilidade financeira, né? Assim, antes de 1929, do crash de 1929, cada um fazia a contabilidade como bem entendia. Depois do crash de 1929, entenderam que precisava ter uma forma de padronizar isso, e é um pouco o que está acontecendo com o impacto. Então, assim, é um processo que está mudando, o espaço está mudando, a regulação está mudando, e tudo bem, a gente vai ter que se adaptar com o tempo, mas não esperem para começar, e aceitem que é uma jornada. Vou parar por aqui que eu já roubei muito tempo. Não, perfeito, gente. Eu gostaria super de agradecer a contribuição de vocês. Acho que esse bate-papo é quase que um começo de conversa, tem muito por trás e muita experiência. A gente já compartilhou todos os links com vocês. O link também do relatório da Vox, que acho que está muito legal, acho que vale muito a pena vocês navegarem. Acho que tem vários exemplos de como isso pode ser aplicado na prática, né? O impactômetro e várias outras ferramentas criadas por pela Vox. Eu acho que faz bastante sentido para todo mundo. A gente provavelmente deve, em algum momento, aprofundar um pouco mais esse conteúdo, porque acho que tem muito ainda a ser discutido. Mas eu gostaria de agradecer as nossas duas convidadas, Jéssica e Cecília. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês. E a gente continua aqui conversando e trabalhando junto para avançar esse tema aqui no Brasil. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, pessoal. Ótimo dia para vocês.
Obrigada, gente. Até mais.